A vida dele sempre foi pautada pela Constituição. Era a carta magna que ele respeitava e que vivia de acordo com ela. Ele sempre fez uma questão especial de manter íntegras as lições que ele tinha aprendido na vida dele e do pai, que eram lições de seriedade, lições de honradez, lições de caráter, lições de ética, de moral. Outros iguais a ele poderiam ter surgido e realmente surgiram, mas nenhum tinha a audácia que ele tinha. Tido como ríspido. E, no entanto, era um coração de ouro. Uma das coisas que sempre marcaram muito a vida dele foi a polêmica. Ele era um homem polêmico, era um homem de convicções muito firmes e ele dizia o que ele tinha vontade de dizer. Às vezes me parecia assim que ele ultrapassava um pouco os limites da razoabilidade. Quer dizer, ele poderia ser um pouco mais contido. Mas tenho certeza, mesmo aqueles que foram seus adversários, com quem ele divergiu, que foi o caso de Juscelino Kubitschek, nenhum deles guardou mágoa dele. Não. Todos eles tiveram, mesmo sendo adversários, tinham muito respeito por ele. Quando o Juscelino foi eleito governador, eu fui à tribuna e disse: o senhor Juscelino de Oliveira. Aí então vieram dizer: mas por que o senhor não fala Kubitschek, Juscelino Kubitschek? Muito simples. É porque Kubitschek é o nome da senhora mãe dele. Eu não posso chamar o governador o nome da mãe. Houve aquela gargalhada geral. E eu toda a vida chamei Juscelino de Oliveira. Aqui depois que Ferroada, hein? Aqui do plano federal é que eu chamava Juscelino Kubitschek de Oliveira. Embora ele fosse um denista, adversário acérrimo do Getúlio, ele conta que no dia que o Getúlio se suicidou, no dia 24 de agosto de 1954, ele, por maior que fosse a adversidade e a divergência que ele tinha com o presidente, ele ficou profundamente chocado. Fiquei num abatimento, porque nós não queríamos que o Getúlio morresse. Nós queríamos que ele fosse preso para São Borja e que ficasse lá em São Borja curtindo a derrota. Nesse dia ele tinha que fazer um comício lá em Mateus Leme e como ele não tinha revólver, ele foi procurar um amigo dele que tinha, porque ele tinha certeza que a passagem dele talvez fosse vedada pelos adversários políticos. Um revólver 38 de alumínio. Ao meu lado estava o revólver carregado e a caixa de balas. Do mesmo jeito que foi, voltou, porque ninguém mexeu com ele. E ele então ficou livre de cometer qualquer ato mais que pudesse manchar a vida pública dele. Ele tinha uma inteligência brilhante, rápida, e mais do que tudo, ele conseguia falar e dominar uma audiência e dominar uma plateia. Ele dizia que o discurso, quando é muito longo, é porque o seu direito não é bom. O discurso tem que ser curto e grosso. Evidentemente, o que eu vou dizer pode não ser de agrado de muita gente. E as minhas ideias, infelizmente, costumam ser formuladas num tom que, por mais amigável que seja, parece tom de briga, tom de encrenca. Ele às vezes falava, ele não tinha limite de segurar
o que ele falava, não. E entrava no debate, discutia, expunha a ideia dele e colocava e brigava. O timbre de voz dele até não era um timbre de voz assim, muito possante, não. Mas quando ele falava, quando ele ia para um comício, ele chamava atenção. Esse dom da oratória que já começa na primeira intervenção dele, quando ele ganha um concurso nacional, né, instituído pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. Esse concurso foi o ponto de partida, entendeu, da sua atuação na vida pública. E como advogado, obviamente. Eu ganhei o concurso de oratória e ganhei o concurso de monografia, ganhei os dois no Instituto dos Advogados. E foi com esse dinheiro que eu comprei uma máquina Hermes Baby e com que paguei os primeiros meses do aluguel do escritório de advogado, porque foi nesse ano que eu me formei. O meu avô foi, sem sombra de dúvida, um dos grandes espelhos da vida do meu pai. O pai veio ser guia de carro de boi e acabou estudando sozinho francês, latim, e ele ensinava Oscar. E ele era dono de uma, chamava antigamente, venda. O pai botava, ele com 7 anos, 8, botava em cima do balcão e o doutor Juju ficava ao lado, lia uma entrevista, o doutor Juju, e o Oscar lia a mesma entrevista. Meu pai me mandava ler os discursos do João Neves da Fontoura. Eu começava a ler o discurso como se fosse o João Neves da Fontoura. E o doutor Juju, cá de baixo, dizia: Oscar, lê de novo que não está boa a entonação. Olha só, aula de oratória. Aula de oratória. E ele era um grande orador. De modo que se eu hoje falo alguma coisa, faço alguns discursos, a base está no Joaquim Augusto Brasileiro. E o meu pai teve um enorme prazer em fazer um livro depois, onde ele conta um pouco da vida do meu avô, como foi a vida do meu avô, a convivência dele com o meu avô e principalmente o reencontro do meu pai com essas origens portuguesas em Portugal. E numa viagem que nós fizemos na Europa, nós fomos em Portugal, ele falou: agora que eu vou conhecer essa família. E ele disse que ele chegou em Moreira de Cónegos numa tarde de carro com a minha mãe, indo da cidade do Porto, que fica a meia hora de Moreira de Cónegos, parou numa determinada casa, num sobrado, tocou a buzina, veio uma pessoa, abriu a porta, olhou para ele e disse assim: Primo Oscar do Brasil. Ele disse que foi uma emoção enorme, ele caiu em prantos porque ele tinha descoberto ali uma parte importante da vida dele e da origem dele. Foi muito engraçado, porque eu nunca vi tanta comida na minha vida. E quando eu não comia, eles diziam assim: a prima não estava a gostar. E os caras olhavam para mim, eu comia mais um pouquinho. O meu pai conheceu a minha mãe em Itaúna, casou-se em Itaúna. Eu era muito amiga, que era uma senhora já, mas não tinha filho. E ela tornou-se a minha grande amiga de Itaúna. Porque meu pai era engenheiro, mas eu estudava em Belo Horizonte. Aí ela me telefonou: olha, eu estou precisando de você, porque vem aqui uma equipe comandada pelo Pedro Aleixo e um rapaz que está formando e que faz parte da comitiva. Você veio para ajudar a servir. E quando eu vi servir a ele, ele virou, eu falei assim: o senhor aceita? Para mim, eu nem sabia quem era. Ele foi meu dado pela senhorita qualquer coisa. Foi a primeira cantada dele.
Ele nunca foi um homem de ir à prática esportiva com os seus filhos. Nós íamos ao Clube do Congresso em Brasília, isso no tempo que ele era deputado, mas ele não sabia nadar. Então ele a tudo assistia do lado de fora. Ele fala que uma das grandes frustrações da vida dele é que ele sabia tudo, mas não sabia nadar. Mas tinha muito pouco tempo para ficar com os filhos. Muito pouco tempo, porque domingo era o dia que ele saía para o interior para pedir voto, porque ele não tinha coronel nenhum para bancá-lo e tinha que ir à luta mesmo. Como ele era um deputado oposicionista, ele não tinha nada a oferecer aos eleitores dele, a não ser a presença física, a não ser a participação individual, a não ser a solidariedade, a não ser o apreço com o próprio eleitor. Porque quando você é do governo, você sempre pode oferecer as benesses do governo, as benesses do poder, obras, realizações. Ele não, ele era um homem de tribuna, ele era contra, combatia. Quem aguentava a barra efetivamente em casa era a mãe, como é sempre a mulher na vida do político, né? A mulher é que tem que estar do lado do político para poder ajudar a criar as crianças. Ele disputou a eleição em 1946 e se tornou um constituinte mineiro em 1946, quando houve a redemocratização em 1946. A época em que ele foi deputado estadual, a UDN tinha a melhor bancada no Brasil, entre os deputados estaduais. Enquanto o Juscelino tinha 56 deputados que apoiavam o governo, eles da oposição, eles eram 26 só, mas eram 26 tão bons que eles praticamente impediram que o Juscelino governasse durante 8 meses. Ele só tinha um pulmão. Conseguia fazer, fez campanha 30 anos, bater no chão, estrada empoeirada. Ele tinha um jipe, aquele jipe de lona, com aquelas coisas de plástico lateral. Poeira, não tinha estrada asfaltada. Em 55, ele se elegeu para a Câmara Federal, sempre, é preciso gravar isso, sempre pela UDN, pela União Democrática Nacional. Licenciou-se na Câmara Federal quando foi ser secretário de Educação em Minas Gerais do governo Magalhães Pinto. Para mim foi o período mais construtivo da minha vida, que é da construção material, ver a obra. Nós fizemos em um ano 512 grupos escolares. Imagina. Reformamos o ensino primário de Minas Gerais. Acabamos com as crianças, a escola, não ficou uma criança da escola em Minas Gerais. Eu autorizei todos os prefeitos a alugar sala de aula, eu pagava a sala de aula e contratava a professora. Em 65, ele voltou à Câmara Federal. Nesse período, ele era secretário-geral da UDN, que é um cargo importantíssimo na estrutura partidária. E aí o seguinte, a UDN foi extinta junto com todos os partidos políticos pelo ato institucional número 2, 1965. Ele não viu mais condições de exercer atividade política depois que o governo criou 2 partidos apenas, que no caso era a Arena e o MDB. Senhor presidente e senhores deputados, depois de 20 anos de vida pública, modesta mas intensa, apresto-me neste 1966 para deixá-la. Não pretendo fazê-lo, porém, sem antes dizer à nação por que o faço e sem analisar o comportamento político nacional nesta hora de perspectivas tão difíceis e de luzes tão escassas. Sinto confessar, senhor presidente e senhores deputados, a minha desilusão após esses 20 anos. Ele renunciou. É uma coisa rara no Brasil, alguém renunciar a um mandato. Foi para ele uma violência e uma tristeza muito grande. Mas ele optou racionalmente de não se misturar com aqueles que não compartilhavam dos mesmos ideais. É lógico que ele tinha que sentir. Foram 20 anos de Câmara. Ele tinha que sentir. Depois, como ele prezava muito a parte acadêmica, nós voltamos para o Rio e ele se dedicou a voltar às cátedras, que davam uma grande alegria para ele. Ele continuou tendo uma plateia, porque você vai ser professor, você tem uma plateia.
Fez uma carreira jurídica no Rio, de 67 a 81. No ensino, ele atingiu o máximo. Ele foi catedrático por concurso, isso é muito importante, em 4 universidades. Ele fez 4 concursos. Era um intelectual completo, com uma grande vocação para a vida pública e também com uma enorme dedicação à vida universitária. Sempre, em todas as oportunidades, ligado a um livro, ligado a um caderno, com uma caneta na mão, que era o que ele gostava de fazer. Os momentos de lazer do meu pai, os momentos que ele tinha para curtir a vida, que é uma coisa que a gente gosta muito de falar, eram momentos que ele dedicava à literatura, à cultura, à arte. Ele era realmente um intelectual. Isso trazia também um estímulo intelectual muito grande à família. Eu brinco que tínhamos um outro convidado todo domingo, na hora do almoço. Era um dicionário, ficava permanentemente na mesa do almoço, e que tudo que a gente perguntava, não vou responder, não, vai ali e olha. Era o grande presente que todo ano, no Natal, a gente tentava descobrir. Cada ano, a gente rezava para alguém lançar um dicionário novo, para facilitar a vida. Foi até poeta. Chegou uma época que quando ele fez 7 anos de casado, ele fez uma poesia para a mulher dele, baseada em Camões. Quando eu levantava a xícara, tinha um papel com um verso. Um poema, de outro estilo. E aí os irmãos ficaram danados, porque as cunhadas ficavam reclamando porque que eles, os irmãos, não faziam poesia. Então eles falaram assim: Oscar, se por acaso você não tiver dinheiro para comprar esse presente, nós fazemos uma vaquinha, você compra, mas nós não vamos fazer poesia, não. O meu pai tinha um humor muito fino. Era um homem que, quando ria, as gargalhadas eram muito gostosas e sonoras. Estavam oferecendo um jantar a ele, um jantar extremamente formal. Já tínhamos acabado de jantar, resolveram passar uns bombons e nós quase morremos quando ele falou: não, obrigada, eu não quero não, para não quebrar o jejum. E tinha uma voz também de cantor, ele cantava bem. Uma voz, inclusive, muito bonita. Ele é realmente uma figura incrível. Ele danou a querer compor música. E ele viajava sempre sozinho. Não tinha ninguém para viajar com ele. E diz ele que quando começava a ficar com sono, ele começava a assoviar uma música que estava passando na cabeça dele. E um dia eu entro no escritório, isso é muito engraçado, e eu pego um papel que está assim: minha querida, minha adorada, venha para os meus braços. Eu falei: ué, que diabo é isso? Peguei, quando ele chegou, tocava a campainha, porque ele não levava chave, eu abri a porta. Falei assim: o que é isso? Ele falou assim: não, estou compondo uma música. Eu falei: assovia ela agora imediatamente. Porque eu te amo, amor, finges não me ver, finges me esquecer e foge de mim. Eu acho que no decorrer da vida pública dele, ele conheceu figuras de diferentes classes sociais, com diferentes personalidades e particularidades, e isso inspirava para criar os personagens de ficção que ele acabou criando e que eram sempre muito interessantes. Esse Brasílio é um livro de ficção, é um livro baseado em figuras
que ele conheceu durante a vida política dele e que, evidentemente, ele deu toques de ficção com uma ironia fina, um pouco na linha da política mineira. Ele era um homem apaixonado por tudo que ele fazia. Apaixonado pela política, apaixonado pelo Supremo, apaixonado pela letra, pela Academia Brasileira de Letras. E uma das paixões do meu pai era Dante Alighieri. Ele recita pedaços da Divina Comédia, recitava. Assim como eu estou falando com você. Em italiano. No dia 23 de março de 1982, o ministro Leitão de Abreu me telefonou me convidando para ministro do Supremo por ordem do presidente João Figueiredo. Então fui nomeado pelo presidente João Figueiredo e tomei posse no dia 26 de abril de 1982 em Brasília. O Supremo para o Oscar foi uma continuação da vida de advogado. O voto dele não era batido à máquina antes dele proferir o voto na tribuna. E lá no Supremo Tribunal Federal ele não deixou de ser aquilo que já era como político. Vamos esclarecer isso bem. Quer dizer, como juiz, ele tinha a mesma coragem, a mesma audácia e aquelas posições, às vezes, até radicais em relação a determinados temas. Você pode colocar sempre Oscar Dias Correia, onde ele estava no Supremo Tribunal, teve debate, porque ele gostava do debate, tinha muita verbosidade, um bom orador, grande erudito, então era fácil para entrar no debate. Em todas as grandes questões ele estava presente. Todos os votos dele, que ele proferiu na Suprema Corte, são votos substanciosos, votos de jurista realmente possuidor de uma grande cultura jurídica, de um grande conhecimento e, ao mesmo tempo, dotado de um grande humanismo. Quando ele se aposentou do Supremo e, a convite do presidente José Sarney, ocupou o Ministério da Justiça do presidente José Sarney por 6 meses. O maior força-amizade que ele tinha no passado com Sarney, na atuação política, ele não estava disposto a mudar a sua opinião, nem deixar de ser o que era, apenas para agradar o presidente. Eu aceitei, porque disse a ele que era um homem difícil. Eu disse, não estou convidando o Oscar Correia como ele é, eu sei como ele é. É com todo poder e majestade. Foi, então eu aceito. Foi a conversa de 1 minuto. Controlou a inflação daquele jeito que nós sabemos. Eu não fiquei satisfeito e, como diz outro, peguei meu boné e fui embora para casa. Nesse ínterim, ministro do Supremo e ministro da Justiça, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, que era também um dos gostos especiais dele. Ele, que era um homem de letras, via na academia uma parte do que era a realização pessoal dele, né? Ele achou que ele, chegando na academia, ele de alguma forma sedimentou aquele currículo intelectual que ele tinha. Era um sonho muito grande participar da Academia Brasileira de Letras. Era para ele participar do chá da academia sempre um momento de satisfação. Mesmo nos últimos dias de vida dele, ele continuava escrevendo, redigindo, falando, ainda que com dificuldade para falar. Ele teve um problema de saúde, ainda que com dificuldade para falar. Ele fazia discursos e conferências como se estivesse em plena atividade profissional. Ele vinha numa cadeira de rodas com todos aqueles apetrechos necessários à situação em que ele se encontrava, sem nenhum problema. Vinha, participava das reuniões, do chá, tão naturalmente que a gente nem se dava conta de que ele estava numa situação de enfermidade, né? Ele morreu nas vésperas de lançar um livro.
E ele tinha pavor de morrer sem lançar esse livro. Ai, eu pedia tanto a Deus. Ele preparou uma série de autógrafos antecipadamente. Fez os autógrafos nos livros e autógrafos com data de 1º de dezembro. Só que ele morreu em 30 de novembro. Foi uma coisa realmente diferente, coisa que o nosso ministro Oscar Correia era capaz de fazer esses prodígios. 50 amigos que têm o livro assinado no dia da morte dele, que é uma coisa muito sui generis. E esse livro é assim, Minha Viagem com Dante. Mas eu mantive o lançamento no mesmo dia, na mesma hora. Ele era uma figura maravilhosa e que eu tive esse privilégio de ter sido filha dele. Melhor eram os abraços que nós nos dávamos. Quando ela está comigo, eu tenho o céu na terra. Se ela de mim se aparta, tudo é aflição, sofrimento atroz. A presença é muito grande. A presença é muito grande nas nossas vidas. Eu tenho muito orgulho de ser filho dele. Ele faz muita falta, não só para os amigos, mas faz falta ao Brasil. Eu fico imaginando o que é que seria um Oscar Correia hoje, em 2016. Ele sobrepunha os interesses nacionais, os interesses públicos, a qualquer amizade, a qualquer relacionamento que tivesse. E como eu sou imortal, daqui a muitos e muitos anos, quando virem esse nosso programa de gravação, eu estarei também para ver.